Você já se perguntou por que uma mulher que dorme sozinha noite após noite, sem um esposo ao seu lado, pode sentir-se tão vazia e vulnerável? A solidão não é apenas uma condição emocional, é um terreno fértil onde o inimigo tenta semear desesperança e dúvida. Mas a palavra de Deus nos oferece uma promessa poderosa. O teu Criador é o teu esposo, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Isaías 54:5. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, quando Jesus prometeu, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Ele não estava falando apenas para um grupo seleto de pessoas. Estava falando para você, que se deita sozinha à noite, que enfrenta o silêncio de um quarto vazio, que olha para o teto enquanto o mundo dorme. Como meu mentor Billy Sunday costumava dizer, a solidão pode ser um muro ou uma porta, dependendo de como você a vê. Quando entendemos que a solidão não é um castigo, mas uma oportunidade divina de intimidade com o Criador, nossa perspectiva muda completamente. Pense em Davi, o homem segundo o coração de Deus. Foi nas noites solitárias, enquanto cuidava das ovelhas, que ele compôs muitos dos salmos que hoje nutrem nossa fé. No Salmo 63, 6, 7, ele escreve, quando me lembro de ti na minha cama e penso em ti durante as vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, de júbilo canto à sombra das tuas asas. A verdadeira questão não é se estamos fisicamente acompanhados, mas se reconhecemos a presença espiritual que nunca nos abandona. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, uma vez observou, nunca estamos menos sós do que quando pensamos estar sós com Deus. Lembro-me de Maria, uma jovem da congregação em Charlotte que, após um divórcio doloroso, enfrentou noites de solidão intensa. Ela me contou como transformou seu quarto em um santuário de oração. Pastor, ela disse, comecei a perceber que minhas noites não estavam vazias. Estavam cheias da presença de Deus. O quarto, que antes parecia um espaço de abandono, tornou-se meu lugar de encontro com o Senhor. Como Maria, muitas mulheres descobrem que o silêncio da noite pode se tornar o ambiente perfeito para escutar a voz de Deus. É nas horas quietas que o Espírito Santo pode falar mais claramente, sem as distrações do dia. Em 1 Reis 19, 11 e 12, vemos que Deus não falou a Elias no vento forte, no terremoto ou no fogo, mas no sussurro de uma brisa suave. Às vezes, é preciso silêncio para ouvir esse sussurro. Em uma cultura que frequentemente define as mulheres por seus relacionamentos, é vital redescobrir sua verdadeira identidade em Cristo. Como Paulo escreveu em Gálatas 3:28, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. A grande verdade é que sua identidade não está em seu estado civil, mas em quem você é em Cristo. Você não é definida pela presença ou ausência de um anel em seu dedo, mas pelo selo do Espírito Santo em seu coração. Efésios 1:13. Corrie ten Boom, aquela notável mulher de Deus que permaneceu solteira toda a vida, uma vez disse, o que importa não é o que acontece conosco, mas o que acontece em nós. Durante seu tempo nos campos de concentração nazistas, ela descobriu uma presença e paz que transcendiam suas circunstâncias externas. Como mulher solteira ou viúva, você tem uma oportunidade única de mostrar ao mundo que a plenitude não vem de relacionamentos humanos, mas de um relacionamento com o Criador. Em 1 Coríntios 7:34, Paulo observa, a mulher não casada, bem como a virgem, preocupa-se com as coisas do Senhor, para ser santa tanto no corpo como no espírito. Esta não é uma comparação para desvalorizar o casamento, mas uma revelação de como a solteirice pode ser uma vantagem espiritual. Há momentos em que Deus precisa da atenção total de uma mulher, seu pensamento focado, sua energia completamente entregue ao reino.
Lembro-me de conversar com Elizabeth Elliot, cuja vida exemplar como missionária continuou mesmo após a perda de seu marido. Ela me disse: Billy, descobri que minha identidade não estava em ser a senhora Elliot, mas em ser filha do rei. Como viúva, ela impactou milhares de vidas através de seus livros e ministério. Você já pensou que sua solteirice pode ser não um erro de percurso, mas um chamado especial? Como Jesus disse em Mateus 19:12, há aqueles que renunciaram ao casamento por causa do reino dos céus. Não é uma vida menor, é uma vida diferente, com propósito divino específico. Um dos maiores desafios para quem está só é entender o propósito no período de espera. A sociedade nos diz que devemos estar sempre avançando, conquistando, alcançando novos marcos. Mas a Bíblia nos mostra outro ritmo de vida. Espera no Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo 27:14. Esta não é uma espera passiva, mas uma espera ativa, cheia de propósito e crescimento espiritual. O teólogo A.W. Tozer escreveu: a paciência não é apenas a capacidade de esperar, mas como nos comportamos enquanto esperamos. Durante esses períodos aparentemente improdutivos, Deus está trabalhando em níveis que não podemos ver imediatamente. Pense em José, que passou anos na prisão antes de ver o cumprimento da promessa de Deus. Ou em Davi, ungido rei ainda jovem, mas que só assumiu o trono décadas depois. Ou em Moisés, preparado por 40 anos no deserto antes de liderar o povo de Israel. Uma de minhas histórias favoritas é sobre Florence Nightingale, que permaneceu solteira por escolha para dedicar-se à enfermagem. Durante anos de preparação e espera, ela desenvolveu as habilidades e o caráter que revolucionariam a profissão. Em seus diários, ela escreveu sobre como sentia o chamado de Deus para algo específico e como este chamado exigia dela um compromisso total. Enquanto você espera, seja por um cônjuge, por uma mudança de circunstâncias ou por direção mais clara, Deus está formando em você o caráter que será necessário para o próximo nível. Como está escrito em Romanos 5:3-4, sabemos que o sofrimento produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. O pastor Jim Cymbala observou sabiamente: Deus está mais interessado em formar seu caráter do que em fazer você confortável. Os períodos de solidão e espera são muitas vezes as ferramentas mais eficazes para moldar nosso caráter à semelhança de Cristo. A diferença entre solidão e solitude é a presença de Deus. Enquanto a solidão nos deixa vazios e incompletos, a solitude, estar só com Deus, nos preenche e restaura. Jesus frequentemente buscava a solitude para a comunhão com o Pai. Bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Marcos 1:35. Se o próprio Filho de Deus precisava desses momentos, quanto mais nós. Dietrich Bonhoeffer, aquele fiel servo de Deus que enfrentou a solidão extrema da prisão nazista, escreveu: o dia precisa da solidão como precisa do pão. Ele descobriu que seus momentos mais escuros se tornaram os mais luminosos através da presença de Cristo. Como você pode transformar sua solidão em solitude sagrada? Comece por dedicar seu espaço a Deus. Quando Ana, no Antigo Testamento, enfrentava a dor da infertilidade, ela transformou seu sofrimento em oração. Em amargura de alma, chorou muito e orou ao Senhor. 1 Samuel 1:10. Seu quarto de lágrimas tornou-se um santuário de esperança. Paulo e Silas transformaram uma cela de prisão em um templo de louvor. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros prisioneiros os ouviam. Atos 16:25. Não importa quão confinado seja seu espaço físico, ele pode se tornar um lugar de liberdade espiritual.
Conheço uma irmã em Cristo, Dona Aparecida, uma viúva de São Paulo, que transformou sua pequena cozinha em um tabernáculo de oração. Enquanto prepara suas refeições solitárias, ela ora pelas nações, por seus vizinhos, pela igreja. O que poderia ser um lembrete diário de sua solidão, tornou-se sua plataforma ministerial. Hudson Taylor, o grande missionário, disse: "A intimidade com Deus não depende de circunstâncias externas, mas de uma atitude interna. A questão não é se você está sozinha, mas o que você faz com essa solidão." A Bíblia está repleta de exemplos de como Deus usa o tempo a sós para preparar seus servos. Moisés no deserto, João Batista nas regiões selvagens, Paulo na Arábia, todos experimentaram períodos intensos de solitude que os prepararam para um ministério poderoso. Martin Lloyd-Jones, o grande pregador galês, observou: "A maior necessidade da igreja hoje não é de mais atividades ou melhores métodos, mas de pessoas que conheçam seu Deus." Esse conhecimento profundo de Deus raramente é adquirido na multidão. Mais frequentemente, é formado na quietude da comunhão pessoal. Quando você se deita à noite, sozinha com seus pensamentos, lembre-se de que não está realmente sozinha. Aquele que criou os céus e a terra, que conhece cada estrela pelo nome, também conhece cada um de seus pensamentos e preocupações. Como Davi escreveu: "Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, também lá estás. Se tomo as asas da alvorada e me estabeleço nos confins do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá." Salmo 139, 8, 10. A solidão pode ser transformada de um inimigo temido em um amigo precioso quando reconhecemos que é na solitude que muitas vezes encontramos o próprio Deus. Como escreveu o salmista: "Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto." Isaías 55, 6. Nas palavras inspiradoras de John Piper: "Deus está mais próximo de nós do que nosso próprio fôlego, mais íntimo que nossos pensamentos mais secretos." Essa verdade pode transformar seu quarto vazio em um santuário sagrado, sua cama solitária em um altar de adoração. Quando transformamos nossa solidão em intimidade com Deus, descobrimos que não estamos vivendo uma vida menor ou incompleta. Pelo contrário, estamos experimentando uma dimensão do amor divino que muitos, em meio ao barulho e às distrações de relacionamentos humanos, nunca chegam a conhecer plenamente. Como Jesus prometeu: "E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Mateus 28, 20. Esta não é uma promessa vazia, mas uma realidade presente para todos que abrem seu coração para experimentar a presença do Deus vivo. Existe uma verdade poderosa que transforma completamente a maneira como uma mulher enfrenta sua solidão. Você não está sem esposo, está sob a cobertura daquele que a chama de sua. Isaías 54, 5 declara com uma certeza impossível de ignorar: "O seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor, ele é chamado o Deus de toda a terra." Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, esta não é apenas uma metáfora poética ou um consolo simbólico. Esta é uma afirmação divina. Deus não deseja ser apenas seu refúgio, sua força ou seu guia. Ele se revela como seu esposo, uma figura de amor, intimidade, aliança, compromisso e cobertura eterna. Dwight L. Moody, aquele poderoso evangelista, certa vez disse: "A fé faz o vínculo, o amor torna o jugo fácil e a obediência o torna uma alegria." Esta é a natureza da aliança que Deus estabelece com cada mulher que o aceita como seu esposo espiritual. Desde o princípio da criação, Deus projetou o casamento como uma imagem terrena de uma realidade espiritual, o vínculo eterno entre Cristo e sua igreja. Por isso Paulo escreveu em Efésios 5, 25, 27: "Maridos, amem suas mulheres,
assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. O modelo de amor mais puro não é o de uma história romântica e idealizada, mas o do Salvador que deu sua vida por sua amada. Quando Jesus se ofereceu pela igreja, selou um pacto que ultrapassa todo vínculo humano. E você, como filha de Deus, faz parte dessa igreja. É parte dessa noiva pela qual ele se entregou sem reservas. Lembro-me de uma jovem chamada Raquel, que conheci durante uma cruzada em Belo Horizonte. Após um relacionamento traumático, ela tinha decidido que nunca mais confiaria em homem algum. Sua amargura era palpável. Mas uma noite, enquanto líamos juntos Oséias 2, 19 e 20, algo mudou em seu semblante. Eu te desposarei comigo para sempre. Eu te desposarei comigo em justiça, em juízo, em benignidade e em misericórdias. E eu te desposarei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Através de lágrimas, ela me disse: Pastor Graham, percebo agora que tenho um esposo que nunca irá me trair, nunca me abandonará, nunca quebrará suas promessas. Aquela noite marcou o início de uma nova jornada para Raquel. Não uma jornada de amargura e desconfiança, mas de cura e intimidade com seu esposo celestial. O título de esposa não é alheio à sua vida pelo fato de não haver um homem em sua casa. É um título que o céu lhe outorga quando você reconhece seu Criador como seu esposo eterno. No Antigo Testamento, Deus fala através do profeta Oséias para representar sua relação com seu povo. Apesar de Israel se afastar, ele sempre estendia seu amor fiel. Aqui não há lugar para dúvida. A fidelidade de Deus transcende as circunstâncias humanas. Ele não se apresenta como alguém que virá apenas se você cumprir certas condições. Ele a desposa com justiça, misericórdia e amor incondicional. Não é uma promessa futura. É um fato que se ativa em seu espírito quando você decide crer que não está sozinha, mas casada com a fidelidade do Altíssimo. As Escrituras também revelam que esta união espiritual com Deus está cheia de propósito. Em 2 Coríntios 11, 2, o apóstolo Paulo escreve: Pois sinto ciúmes de vocês com ciúme de Deus, porque eu os prometi a um único esposo, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Não há confusão nestas palavras. O chamado de cada crente, especialmente daquelas mulheres que dormem sozinhas no natural, é viver como esposas consagradas no espiritual. A pureza, a dedicação, a espera e o amor que uma esposa mostra a seu marido estão agora dirigidos a Cristo. Como escreveu Charles Spurgeon, não há uma palavra vã no volume de promessas de Deus. Quando ele diz que é seu esposo, ele não está usando um título simbólico, está fazendo uma declaração de compromisso e cuidado. Em Isaías 62, 5 lemos: Como o noivo se alegra com a noiva, assim o seu Deus se alegrará com você. Esta imagem não é menor. O gozo de Deus em estar com você é real. Ele não se une a você por obrigação, mas por deleite. Ele a escolhe não como um consolo diante da falta de um esposo humano, mas como a expressão máxima de seu amor redentor. Compreender esta verdade não só muda como você se vê, mas também como se conduz. Quando uma mulher reconhece que é esposa do Criador, começa a viver com uma dignidade que não depende de seu ambiente. Sua forma de falar muda, porque já não se expressa como alguém incompleta, mas como alguém escolhida. Sua maneira de vestir reflete respeito por quem é e por quem representa. Seu caminhar é firme porque sabe que não está buscando ser amada, já é profundamente amada. Apocalipse 19, 7 e 8 fala de uma boda gloriosa. Regozijemo-nos, alegremo-nos e demos-lhe glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. Foi-lhe dado vestir-se de linho fino, resplandecente e puro. Essa noiva é você.
Não num futuro distante, mas agora. E se o céu a vê assim, quem pode dizer o contrário? O doutor Adrian Rogers, aquele saudoso pastor e expositor bíblico, costumava dizer: Deus nunca disse que nos manteria do problema, mas prometeu nos manter no problema. Como esposo divino, ele está constantemente presente nas lutas, nas dúvidas, nas noites de solidão. Neste pacto divino também há provisão. Deus não cobre apenas o aspecto emocional, mas também o espiritual, o físico e o material. Filipenses 4:19 afirma: O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Isso significa que você não precisa olhar para os lados buscando quem a sustente. Seu esposo celestial é provedor, defensor e protetor. Assim como um esposo terreno cuida de seu lar, Deus cuida do seu. Ainda que ninguém mais cruze a porta, Ele está presente. Ainda que não haja mãos humanas que acariciem seu rosto, seu espírito a abraça. Ainda que faltem palavras de amor, sua palavra enche seu ser. Lembro-me de Dona Teresa, uma senhora viúva de Recife que, após a perda do marido, enfrentou dificuldades financeiras imensas. Em sua simplicidade de fé, ela me contou: Pastor Graham, cada vez que uma conta chega, eu a levo ao meu novo marido. E sabe de uma coisa? Ele nunca deixou de pagar uma sequer. Sua história não é de mágicas financeiras, mas de confiar diariamente na provisão do Deus que prometeu ser seu esposo. Em Cantares 2:14, lemos uma expressão de anseio profundo. Minha pomba, que está nas fendas da rocha, nos esconderijos da encosta, mostre-me o seu rosto, deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é doce e o seu rosto belo. Esta é a voz de Deus falando à sua amada, ansiando por seu tempo, sua atenção, sua intimidade. É essa a relação que Ele deseja com você, não baseada em deveres religiosos, mas numa comunhão constante de amor, consolo e revelação. O pastor Alistair Begg observou com sabedoria: Jesus Cristo não morreu apenas para nos dar acesso a Deus, mas para nos dar intimidade com Deus. Quando o coração se enfrenta noite após noite ao peso de uma cama vazia, à ausência de carícias, palavras e presenças, é fácil que comece a buscar consolo em lugares equivocados. Muitas vezes, a alma ferida busca conforto no que tem mais perto, no que promete alívio rápido, no que parece inofensivo. Mas nem tudo o que acalma no início traz verdadeira paz. Nem tudo o que alivia momentaneamente edifica o espírito. O inimigo sabe que uma mulher sozinha pode ser uma mulher perigosa para o reino das trevas se permanecer firme. Por isso, a ataca onde é mais vulnerável. Em sua necessidade de afeto, em seu desejo de sentir-se amada, em sua fome de atenção. Warren Wiersbe, aquele profundo estudioso da Bíblia, disse: O cerne da tentação é fazer-nos duvidar da bondade de Deus. Quando estamos sozinhos e vulneráveis, o inimigo sussurra que Deus nos esqueceu, que talvez sua vontade não seja tão boa, que talvez precisemos tomar as rédeas de nossa felicidade. A Escritura adverte com clareza sobre esta realidade. Em Jeremias 2:13, o Senhor diz: O meu povo cometeu 2 males, abandonou a mim, a fonte de água viva, e cavou as suas próprias cisternas, cisternas quebradas que não podem reter água. Assim age o coração quando tenta substituir a presença de Deus por outras fontes. São cisternas quebradas, prometem saciar, mas nunca enchem. O que começa como uma distração pode se transformar em uma dependência emocional, uma cadeia que aprisiona a alma. Porque quando não se busca a Deus como primeira fonte, inevitavelmente acaba-se bebendo de fontes contaminadas. Provérbios 14:12 revela uma advertência-chave. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Muitas mulheres que dormem sozinhas foram tentadas por caminhos que a princípio pareciam legítimos. Uma conversa inocente que se transformou em dependência,
Uma lembrança do passado que reviveu sentimentos que deveriam estar sepultados. Um consolo físico que pareceu preencher a alma, mas depois trouxe culpa, vazio, desilusão. O coração humano quer se justificar. Quer dizer que tem direito a buscar afeto, que não há nada de errado em ter companhia, que não há razão para estar sozinha tanto tempo. Mas o Espírito Santo não fala a partir da lógica, ele fala a partir da verdade eterna. E a verdade é que nenhum afeto que se anteponha à vontade de Deus trará bênção duradoura. O que se constrói fora de seu propósito terminará quebrado, mais cedo ou mais tarde. O doutor Tony Evans disse com sabedoria: quando você está sozinho, é quando Satanás vai tentar desviar seus olhos de Cristo. E é verdade. As tentações vêm disfarçadas, às vezes como solidariedade humana, outras vezes como oportunidade casual, outras ainda como consolo inocente. No livro de Números, relata-se um momento trágico. O povo de Israel, em meio ao deserto, começou a se misturar com mulheres estrangeiras e caiu em práticas que desonravam a Deus. Em Números 25, 1-3, lemos: enquanto Israel estava em Sitim, os homens começaram a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios a seus deuses. O povo comia e se inclinava diante desses deuses. Assim, Israel se juntou à adoração de Baal de Peor. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Não começou com uma rebelião aberta. Começou com um desejo mal direcionado, com uma busca equivocada, com um coração que não soube discernir que nem tudo que oferece proximidade traz bênção. O mesmo acontece hoje. Os convites continuam chegando, embora agora não se apresentem como filhas de Moabe, mas como oportunidades disfarçadas, mensagens que despertam emoções, decisões impulsionadas pela dor de estar sozinha. Romanos 6,16 pergunta com firmeza: não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Aqui não há meios termos, ou se é espírito ou se cai sob o domínio da carne. Não há terreno neutro na alma. E quando uma mulher que dorme sozinha cede ao impulso de buscar no equivocado o que só o céu pode dar, torna-se, sem perceber, escrava daquilo que prometia liberdade. O relacionamento que começou como escape se torna uma cadeia. O entretenimento que distraía agora domina. O hábito que preenchia as horas agora rouba a paz. Tudo aquilo que se recebe fora do tempo e da vontade de Deus acaba pedindo um preço alto, porque o inimigo não presenteia, ele empresta com juros. E o que parecia consolo se transforma em tormento quando a alma descobre que vendeu sua paz por um instante de alívio falso. Por isso, a palavra nos chama à vigilância. Jesus o advertiu em Mateus 26:41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esta instrução é direta, não é para outros, é para você. A mulher que dorme sozinha não pode confiar em suas emoções. Deve vigiar, deve orar, deve encher seu quarto de presença divina antes que outras vozes a seduzam. A carne não é má por si mesma, mas é fraca. E na fraqueza se abrem portas que só podem ser fechadas com decisão espiritual. Uma mulher que se disciplina na oração noturna é uma mulher que protege seu destino, porque sabe que o inimigo não ataca quando está fisicamente debilitada, mas quando está espiritualmente vazia. Por isso, cada noite sem companhia humana deve ser redimida com comunhão celestial. Em 1 Coríntios 6:18, encontramos um mandamento rotundo: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Este versículo não se refere apenas a relações físicas fora do pacto matrimonial,
mas a toda forma de intimidade não autorizada por Deus. Porque a alma também se une, também se entrega, também se contamina. E quando uma mulher se entrega emocional ou espiritualmente a alguém fora da vontade de Deus, também está pecando contra si mesma, está marcando seu corpo e sua alma com alianças que não trazem vida. O inimigo sabe disso. Por isso, nem sempre precisa de um ato físico, basta-lhe capturar o coração, porque se controla o coração, controla as decisões. Se seduz o coração, leva o corpo aonde quer. A única maneira de resistir a estas tentações é arraigar-se na verdade. Hebreus 4:12 declara: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra não apenas ensina, também revela. Não apenas guia, também expõe. Quando uma mulher enche seu quarto de escritura, quando suas noites são acompanhadas por versículos memorizados, orações profundas e adoração sincera, algo muda. Seu discernimento se apura. Sua sensibilidade espiritual se aguça. Seu coração começa a rejeitar o que antes aceitava. O que antes parecia inofensivo, agora se reconhece como veneno. O que antes atraía, agora se percebe como ameaça. Porque quando a luz entra, as trevas não podem permanecer. Apocalipse 3:20 apresenta uma cena íntima. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Esta não é uma invitação geral, é um chamado específico. Jesus não bate à porta do mundo, bate à porta do seu quarto, da sua mente, da sua alma. Ele quer entrar não como uma presença distante, mas como companhia real, como substituto de toda tentação, como alternativa eterna a todo consolo falso. Esperar em Deus não é perder tempo, é investir tempo, dizia o pastor Hernandes Dias Lopes. Essa verdade profunda revela o coração do que acontece quando uma mulher aceita seu tempo de solidão como um tempo de preparação. Quando você decide abrir a porta e permitir que seja Cristo quem preencha cada canto da sua noite, as demais portas começam a se fechar. E o que antes parecia necessário agora se revela como um engano, porque você já não precisa de substitutos quando provou a plenitude de sua presença. Não existem atalhos para o propósito. Não há caminhos ocultos que a levem ao destino sem passar pela obediência. Deus não se contradiz. Ele não a chama esposa espiritual e depois aprova que busque afeto em braços alheios. Ele não promete plenitude para depois permitir atalhos vazios. Ele é coerente e sua vontade é clara. Santidade, comunhão, espera ativa, fidelidade interna. Em 1 Pedro 1:16, confirma-se seu caráter, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Este chamado não é opcional, é parte do pacto. Se você foi chamada a viver como mulher apartada para Deus, não pode se entregar ao que não leva seu nome. Não pode aceitar afetos que não estejam cobertos por sua bênção. Não pode negociar sua paz por um instante de ilusão. Cada noite sozinha pode ser uma porta aberta ao espírito ou à carne. Você decide. Mas o que determinar no silêncio do seu quarto determinará também o rumo da sua vida. O caráter é o que você é no escuro, dizia o evangelista D.L. Moody. E ele estava certo. É na solidão que seu verdadeiro eu emerge. É na privacidade que suas decisões mais importantes são tomadas. D. Martin Lloyd-Jones, aquele grande médico que se tornou pregador, observou: se você quer realmente conhecer o estado de seu coração espiritual, pergunte a si mesmo o que você faz quando está sozinho. Que verdade profunda! A espera não é apenas um tempo para sobreviver, é um tempo para crescer, para ser moldada. O apóstolo Paulo entendeu isso profundamente.
Em Filipenses 3:10, ele revela seu mais profundo desejo: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Conhecer Cristo, não apenas sobre ele, mas conhecê-lo intimamente, experimentalmente, profundamente. Essa transformação de caráter não acontece no ruído e na pressa das relações superficiais. Acontece no silêncio sagrado da solidão com Deus. É ali, nas noites sem distração, que ele pode falar diretamente ao seu coração, moldando-a à imagem de seu filho. Conheço uma irmã, Rebeca, uma jovem professora de Curitiba, que por anos lutou contra a amargura de 3 relacionamentos fracassados. Sua oração constante era: Deus, onde está meu marido? Por que me deixa sozinha? Mas aos poucos algo começou a mudar. Sua pergunta se transformou: Deus, quem tu queres que eu seja durante esta espera? E foi nessa mudança de perspectiva que o milagre aconteceu. Não um milagre externo, ela continuou solteira, mas um milagre interno. O caráter amargo deu lugar à doçura. A impaciência cedeu à serenidade. A autocomiseração transformou-se em compaixão pelos outros. Em suas próprias palavras, percebi que Deus não estava me negando um marido, estava me oferecendo algo maior, Ele mesmo. Em Romanos 8:29, lemos: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Este é o trabalho profundo que Deus realiza em você durante o tempo de espera, conformando-a à imagem de Cristo. Quantos defeitos de caráter permanecem escondidos até que a solidão os exponha. O egoísmo que não é desafiado em relacionamentos constantes. A impaciência que não é testada pela espera prolongada. A insegurança que procura validação constante em outros seres humanos, em vez de encontrar sua identidade em Cristo. A solidão, quando abraçada com fé, torna-se a oficina divina onde esses aspectos do caráter são tratados um a um, com precisão e amor. Como oleiro que trabalha o barro, removendo cada bolha de ar, cada impureza, Deus usa esse tempo para formar em você um vaso de honra preparado para todo bom uso. O tempo de espera também desenvolve a perseverança, aquela qualidade rara e preciosa que sustenta a fé mesmo quando não há evidências visíveis. Tiago 1:4 nos encoraja. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Amy Carmichael, aquela dedicada missionária que permaneceu solteira por toda a vida, escreveu: nunca se perca no desespero, mas viva sem medo no clima da tua presença. Aqui está a salvação para todos os estados de alma, quaisquer que sejam. Ela descobriu em sua vida de serviço e solidão que o segredo não estava em escapar da espera, mas em encontrar a presença de Deus dentro dela. Existem momentos na vida de uma mulher em que o silêncio de um quarto solitário não traz apenas perguntas, mas também acusações internas que ecoam no fundo do coração. Por que estou sozinha? Por que não tenho alguém ao meu lado? O que fiz de errado para que este seja meu presente? Mas em meio a essas interrogações, a Escritura responde com uma certeza que não precisa de explicação humana. A solidão nem sempre é ausência. Muitas vezes é eleição divina. Não é castigo, é designação. Não é rejeição, é destino apartado. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, existem mulheres que foram chamadas a uma intimidade com Deus tão profunda, tão elevada, que nenhum laço terreno pode igualar ou suportar. E quando o céu chama com esse nível de propósito, a terra guarda silêncio. Desde os primeiros relatos bíblicos, Deus separou pessoas para missões únicas. Nem sempre se tratou de multidões, de esposos fiéis, de histórias de casal. Houve destinos que nasceram na intimidade do isolamento, na entrega completa a uma causa que não requeria companhia humana, mas uma rendição total ao Espírito de Deus.
E quando essa rendição é genuína, a solteirice não é um fardo que se carrega, mas uma plataforma que se eleva. Porque nem toda mulher está chamada a formar uma família no natural, mas toda mulher está chamada a cumprir um propósito eterno. E quando esse propósito exige liberdade, concentração e sensibilidade, Deus mesmo protege esse chamado, mantendo-a sozinha para si. Em 1 Coríntios 7,34, Paulo estabelece uma distinção que não deve passar despercebida. A mulher não casada, bem como a jovem solteira, preocupa-se com as coisas do Senhor, para ser santa tanto no corpo como no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, com a maneira de agradar a seu marido. Esta diferença não é uma comparação para desvalorizar um estado ou outro, mas uma revelação de como a solteirice pode ser uma vantagem espiritual. Há tempos em que Deus precisa da atenção total de uma mulher, seu pensamento focado, sua energia entregue completamente ao reino. E quando isso ocorre, Ele mesmo sustenta sua alma, seu corpo e seu caminho, não porque queira privá-la, mas porque viu nela uma capacidade especial de carregar um peso eterno que não pode ser compartilhado com nenhuma outra carga. Elisabeth Elliot, aquela notável missionária que continuou seu ministério após o martírio de seu esposo, escreveu: "A solteirice não deve ser vista como um problema a ser resolvido, mas como uma condição a ser oferecida a Deus." Que perspectiva revolucionária! Ver a solteirice não como um estado de espera, mas como uma oferta viva a Deus. Nem todas são chamadas a esse nível de entrega, mas aquelas que o são não devem olhar sua condição com tristeza. Devem vê-la como o que é, uma consagração. Porque quem é chamada a viver sem marido não vive sem propósito, vive com uma designação mais alta. Sua vida já não se move pelos ritmos comuns da sociedade, nem pelos padrões culturais. Seu tempo, suas decisões, suas emoções e seu corpo estão alinhados ao chamado que Deus colocou sobre ela. E isso, longe de ser uma limitação, é uma distinção espiritual, não por superioridade, mas por necessidade divina. Conheço Irmã Marisa, uma enfermeira de Salvador que, após anos de oração por um esposo, recebeu uma clareza surpreendente. "Filha, tenho chamado você para ser completamente minha nesta estação." Em vez de resistir, ela abraçou esse chamado. Hoje, aos 48 anos, dirige uma clínica que atende populações carentes e lidera um ministério de intercessão que tem transformado sua cidade. "Precisei entender", ela me disse, "que não era uma questão do que eu não tinha, mas do que Deus queria fazer através de mim, sem divisões." Quando Deus deseja manifestar algo que só pode fluir através de uma mulher separada, Ele cuida para que nada a desvie. E se ela permanece fiel, Ele a enche com uma plenitude que nenhum outro vínculo pode oferecer. O Evangelho não estabelece o matrimônio como meta obrigatória para validar a vida de uma mulher. O Evangelho estabelece a obediência como o caminho para a plenitude. Jesus não disse que quem se casasse encontraria o reino. Diz que quem perdesse sua vida por sua causa a encontraria. E há vidas que só se encontram quando se rendem por completo, sem negociações, sem distrações. Lucas 14:33 afirma: "Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo." Esta renúncia pode incluir os sonhos de ter um cônjuge, não porque sejam maus, mas porque podem interferir com uma instrução mais alta. E se Deus pede esse nível de entrega, também promete um nível de graça que sustenta, que fortalece, que alimenta. A história de Maria Madalena mostra uma mulher que, embora não tenha sido esposa no natural, foi testemunha da ressurreição mais poderosa que já existiu. Foi a primeira a ver o Cristo ressuscitado, a primeira a receber uma comissão do céu. "Vai e diz a meus irmãos." João 20:17. Por que ela? Porque seu coração já não estava dividido.
porque seu amor era absoluto, porque sua devoção não dependia de um homem, mas de seu Redentor. É isso que ocorre quando uma mulher decide consagrar-se. Sua vida se converte em um altar onde Deus revela coisas que não compartilha com multidões. Ele se mostra no secreto, no puro, no entregue. E quando encontra um coração assim, usa-o para proclamar notícias que mudam o mundo. Como disse Chuck Swindoll, a verdadeira consagração não é tanto um ato único quanto uma atitude contínua. Ela se mantém, continua, permanece. É um compromisso diário de ver a solidão não como um problema, mas como um privilégio. Quando uma mulher se deita sozinha noite após noite e os anos parecem transcorrer sem respostas visíveis, pode começar a pensar que Deus guardou silêncio. Mas o silêncio de Deus não é sinal de sua ausência. Frequentemente é manifestação de sua obra mais profunda, porque há processos que só se aperfeiçoam na espera. A mulher que dorme sozinha não está simplesmente atravessando o tempo, está cruzando uma etapa onde o que acontece espiritualmente não se vê com os olhos, mas se discerne com o coração. A espera não é inatividade. É uma dimensão onde Deus trabalha de maneira específica para formar, polir e preparar. E embora a impaciência grite por resultados visíveis, o Espírito de Deus sussurra que o verdadeiro avanço ocorre no oculto. Há sinais que confirmam que Deus está trabalhando na vida de uma mulher que foi separada para um tempo de espera. Mas esses sinais nem sempre chegam envoltos em grandes mudanças externas. Muitas vezes, a transformação começa no interior. O primeiro sinal que se nota é uma mudança no apetite espiritual. O que antes parecia irrelevante, agora se torna imprescindível. A oração já não é uma atividade esporádica, mas um refúgio. A palavra deixa de ser um texto conhecido e se converte em alimento. A presença de Deus já não se busca por costume, mas por necessidade. Este despertar interno é um sinal inequívoco de que o Espírito Santo está ativando um processo de intimidade maior. O Salmo 42:1 o expressa com clareza. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Quando a alma começa a desejar a Deus mais que qualquer outra coisa, algo novo começou. Essa é a lei do desejo santo. Quando Deus se torna o objeto principal de nosso anseio, nenhum desejo secundário pode dominar nosso coração. Outro sinal evidente de que Deus está operando em meio à espera é a paz que excede todo entendimento. Não é uma paz lógica, porque as circunstâncias externas não mudaram. A cama segue vazia. O entorno permanece igual, mas no coração se instala uma serenidade que não provém do mundo. É a segurança de que, embora não se veja nada novo, Deus está no controle. Esta paz é uma marca do Espírito Santo. Filipenses 4:7 a define assim: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa paz age como um escudo, protegendo da ansiedade, do temor, da desesperança. Não elimina o desejo de companhia, mas o submete ao senhorio de Cristo. E onde há governo divino, há descanso. Como observou Oswald Chambers, a paz que Jesus dá não é a paz de Pilatos, que lavou as mãos, é a paz de Jesus, que lavou os pés. É uma paz ativa, uma paz que serve, uma paz que transcende as circunstâncias. O crescimento em discernimento espiritual também confirma que Deus está trabalhando. O que antes era confuso, agora se torna claro. Começa-se a distinguir a voz de Deus em meio ao ruído, a reconhecer quando uma emoção provém da alma e quando é uma direção do Espírito. A mulher que está sendo trabalhada por Deus em sua espera já não se deixa arrastar pelas urgências do coração. Aprendeu a parar, a avaliar, a filtrar cada pensamento, cada intenção, cada emoção. Hebreus 5:14 descreve esta maturidade.
Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Não se trata de perfeição, mas de sensibilidade crescente. E essa sensibilidade não se desenvolve no ruído, mas na solidão. Deus também revela que está operando quando começa a cortar vínculos que não foram plantados por Ele. Relações que pareciam permanentes começam a desvanecer. Pessoas que acompanhavam deixam de estar. Projetos que pareciam seguros se detêm. Tudo o que não edifica se desestabiliza. E embora a princípio se perceba como perda, logo se revela como proteção. João 15:2 o deixa claro. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Quando Deus poda, não o faz por crueldade, mas por propósito. E quando uma mulher está sendo trabalhada em sua espera, nem tudo o que era antes pode permanecer, porque o novo requer espaço, e esse espaço se abre quando o desnecessário se vai. A capacidade de render o controle é outra evidência do operar divino. Nos primeiros momentos de solidão, o desejo de controlar cada aspecto da vida costuma ser forte. Quer-se entender, decidir, planejar, forçar respostas. Mas quando Deus começa a trabalhar, esse desejo cede à confiança. Provérbios 3, 5, 6 instrui com precisão. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. A mulher que confia deixa de insistir em seus tempos, em seus caminhos, em suas ideias. Reconhece que só Deus sabe o que convém. E essa rendição abre portas que a ansiedade jamais poderia abrir. Ruth Graham, minha amada esposa durante tantos anos de ministério, frequentemente dizia: devolva a Deus o que nunca foi seu para começar. O controle. Que sabedoria profunda há nessas palavras. O controle que nunca tivemos, mas nos iludimos pensando possuir. No processo de espera, também se produz um despertar de propósito. O que antes era uma vida focada em alcançar uma meta relacional, agora se converte em uma vida focada em obedecer a uma missão. Já não se espera apenas por alguém, espera-se em Deus para algo. A vida se organiza ao redor do reino. Serve-se, intercede-se, edifica-se outros, e sem perceber, a mulher começa a caminhar naquilo para que foi projetada desde antes de nascer. Jeremias 1:5 o afirma: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Não todas profetizam com palavras. Algumas profetizam com sua obediência, com seu silêncio consagrado, com seu testemunho sem espetáculo, com sua espera ativa e santa. O tempo de espera se converte assim em uma estação de fertilidade espiritual. O que não se vê no físico está sendo gestado no eterno. Gálatas 6:9 dá uma promessa para quem permaneceu firme. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Esse tempo próprio não é o nosso, é o de Deus, mas é perfeito. E enquanto chega, ele não fica parado, está moldando, está colocando fundamentos, está fixando raízes. Porque o que virá não será leve, será forte e necessitará de uma base inabalável. Por isso, cada noite sozinha, cada oração sem resposta aparente, cada momento de aparente quietude está carregado de atividade celestial. Quando Deus trabalha na espera, também fortalece o caráter. A mulher que antes reagia com raiva, agora responde com mansidão. A que antes duvidava, agora crê. A que antes se rendia, agora persiste. Romanos 5:3-4 o explica assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, caráter, e o caráter, esperança. Não é uma transformação instantânea, é uma obra progressiva, mas real.
A mulher que antes era definida por seu estado civil, agora se define por sua posição espiritual. E essa posição não se negocia. É firme porque está baseada em quem Deus é, não no que ela tem. Deus também confirma sua obra na espera quando começa a abrir portas que ninguém mais pode abrir. Oportunidades que antes não existiam começam a se manifestar, não só no emocional, mas no espiritual, no profissional, no ministerial. Porque quando uma mulher é fiel no oculto, Deus a recompensa no visível. Mateus 6:6 o garante. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. A recompensa não é só o que se recebe, é o que se torna. Uma mulher transformada é uma mulher recompensada. Uma mulher que foi formada por Deus em sua espera é uma ameaça para o inferno e uma bênção para o reino. No coração de cada processo há uma promessa. E essa promessa não é condicional a um resultado humano, é condicional à fidelidade. Deus não disse que daria o que pedimos se acontecer o que esperamos, disse que galardoa aos que o buscam. Hebreus 11:6 o declara. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A mulher que dorme sozinha, sem marido, mas que busca a Deus com todo o seu ser, não está perdendo tempo. Está semeando eternidade, está atraindo o favor do alto, está caminhando por uma vereda que, embora estreita, leva a um destino glorioso. Uma das mentiras mais persistentes que a sociedade impõe às mulheres solteiras é que elas são incompletas, que estão em trânsito, que seu valor pleno só será alcançado quando encontrarem um parceiro. Mas Jesus apresentou uma visão radicalmente diferente. No reino dos céus não haverá casamentos, disse Jesus, em Mateus 22:30. As pessoas serão como os anjos no céu. Em outras palavras, no estado final e perfeito do reino, o casamento não será a norma. Que revolução de pensamento! Enquanto a sociedade trata a solteirice como um estado incompleto, Jesus sugere que pode ser um reflexo do estado eterno. As mulheres solteiras não estão esperando que sua vida real comece. Estão vivendo agora uma poderosa declaração profética sobre o reino vindouro, onde nossa identidade não está em nossos relacionamentos horizontais, mas em nossa relação vertical com Deus. Como observou Eric Liddell, o atleta olímpico e missionário, não fomos feitos para o conforto, fomos feitos para a grandeza. E essa grandeza não está em nosso estado civil, mas em nossa fidelidade ao chamado divino. Conheço professora Beatriz, uma mulher de 62 anos que nunca se casou. Por décadas, ensinou em uma pequena escola do interior de Minas Gerais. Quando a visitei após uma cruzada em Belo Horizonte, ela me mostrou um álbum de fotografias, não de filhos biológicos, mas de gerações de estudantes cujas vidas ela tinha tocado. Pastor, disse-me com olhos serenos, nunca tive filhos meus, mas Deus me deu centenas. E através deles, estou construindo um futuro que não poderia ver se minha atenção estivesse dividida. Esta é a verdade que Paulo afirma em 1 Coríntios 7:34-35, quando diz que a mulher solteira pode se preocupar com as coisas do Senhor, buscando ser consagrada tanto no corpo como no espírito. Não é uma limitação, é uma libertação para um propósito mais amplo. Watchman Nee, o grande servo de Deus na China, escreveu: Deus não está tanto procurando pessoas que façam grandes coisas para Ele, mas pessoas através das quais Ele possa fazer grandes coisas. E muitas vezes, as maiores obras de Deus fluem através daqueles cujos corações estão totalmente disponíveis, sem divisões. Uma mulher solteira tem uma capacidade única de demonstrar a suficiência de Cristo. Sua vida testifica que Jesus é suficiente, que a intimidade com Deus preenche, que o propósito eterno satisfaz. Em uma cultura obcecada por relacionamentos românticos, esse testemunho é revolucionário. Como Fanny Crosby,
aquela extraordinária compositora cega que escreveu mais de 800 hinos, muitos dos quais ainda cantamos hoje. Viúva por muitos anos, ela transformou sua solidão em uma fonte de criatividade que abençoou gerações. Você pergunta por que escrevo tantos hinos de comunhão com Deus? Ela uma vez respondeu: porque estou cega aos rostos humanos, vejo mais claramente o rosto de Cristo. A mulher solteira também demonstra um principado diferente. Enquanto o mundo diz, você precisa de um homem para estar completa, ela silenciosamente responde: meu Senhor é suficiente para mim. É uma declaração de guerra contra uma mentalidade mundana. Em Isaías 56:3-5, encontramos uma promessa que muitos ignoram: que o eunuco não diga, não passo de uma árvore seca. E pois assim diz o Senhor: aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrada e se apegarem à minha aliança, a eles darei, dentro do meu templo e dos seus muros, um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Eu lhes darei um nome eterno que não será eliminado. Embora não fale especificamente de mulheres, o princípio é claro. Para quem renuncia por causa do reino, é dado um nome, uma honra, uma herança que transcende todo vínculo terreno. Deus não se esquece dos que entregaram o que mais anelavam. Ele o transforma em algo superior. Não há caminho mais pleno que o que se percorre sabendo que cada passo responde a uma voz superior. E se essa voz disse fique, então ficar é obediência. Se disse espere, então a espera é fé. Se disse sirva, então servir é adoração. A mulher que dorme sozinha e foi apartada para um propósito eterno não vive por emoção, vive por convicção. Não se define pelo que não tem, mas pelo que lhe foi revelado. E o revelado nem sempre se vê, mas sempre transforma. A. W. Tozer, aquele homem de profunda visão espiritual, disse: o Senhor tira de nós as alegrias menores para que possamos encontrar a maior alegria em Ele. Às vezes, Deus remove relacionamentos horizontais para que possamos experimentar plenamente o relacionamento vertical com Ele. Deus não se equivocou com você, não esqueceu seu nome, não ignorou suas orações, não deixou em suspenso sua história. Ele sabe por que você ainda está sozinha, Ele sabe o que está preparando. E se sua decisão foi mantê-la sem parceiro até agora, não é por descuido, é por desenho. Porque nem tudo o valioso se compartilha. O mais sagrado se guarda. E há chamados que só podem ser sustentados a partir de uma vida consagrada. A mulher que dorme sozinha sem marido não está esperando seu propósito, está em seu propósito. Não está em pausa, está em plenitude, se decide viver para o céu. Ela não necessita de uma história de amor para validar sua existência. Já tem a história mais gloriosa escrita sobre ela. A história de uma filha amada, de uma esposa espiritual, de uma serva consagrada. E se permanece fiel, verá a glória de Deus manifestar-se em sua vida com uma intensidade que não precisa de público nem reconhecimento humano. Quando uma mulher se acosta em silêncio e apaga a luz de um quarto vazio, não o faz sozinha. Cada noite em que estende seu corpo em uma cama sem companhia, Deus permanece ao seu lado, guardando seu descanso, observando sua alma, cobrindo-a com promessas que não se desvanecem com o passar do tempo. Embora suas mãos não se entrelacem com outras, embora não ouça a voz de um esposo chamando-a ao final do dia, o céu inteiro sussurra que ela está sustentada por um pacto eterno. Porque Deus não abandona a quem separou, não esquece a quem escolheu, não silencia as petições de quem decidiu confiar para além do desejo. O livro de Salmos declara com força: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmo 34:18. Esta é uma promessa que não requer condições externas, porque se ativa no profundo, onde as lágrimas não se veem, mas o clamor chega direto ao trono. Uma mulher que dorme sozinha não está esquecida,
Está sendo visitada noite após noite pela ternura de um Deus que promete restaurar o que parece perdido. Ele não está apenas perto. Ele salva, reconstrói o que outros não podem, repara o que a ausência deteriorou. Quando uma mulher decide permanecer em santidade, sem ceder ao desespero, sem negociar sua fé pelo consolo passageiro, ativa uma dimensão do favor divino que nem todos conhecem. Isaías 41:10 o confirma. Não tema, pois estou com você. Não se assuste, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Esta não é uma promessa leve. É uma afirmação de que cada dia sem companhia é também um dia acompanhado por força sobrenatural, por ajuda invisível, por sustento inquebrantável. Não há noite sem cobertura, não há dia sem respaldo, não há vazio que ele não preencha. Como o pastor Joseph Prince sabiamente observou, quanto mais tempo você passa com Jesus, mais você se torna como Jesus. As mesmas qualidades que fluem dele, fluirão de você. A cada mulher que pensou que sua espera foi em vão, a palavra responde com clareza. Todo aquele que nele crê não será envergonhado. Romanos 10:11. Deus não permitirá que quem confiou em seu plano termine com as mãos vazias. Sua promessa não é que dará tudo o que pedimos, mas que entregará aquilo que verdadeiramente edifica. Sua fidelidade não depende de um calendário humano, mas de sua perfeita vontade. E quando ele decide agir, o faz com poder, com honra, com recompensa. A mulher que dorme sozinha, mas permanece firme na fé, se converte em testemunha de como Deus transforma a ausência em propósito e a espera em testemunho. O Senhor não falha, não esquece, não posterga sem razão. Seu plano é maior que qualquer história escrita pelos homens, e sua promessa é segura. Eu honrarei aos que me honram. 1 Samuel 2:30. Há algo sagrado em uma mulher que aprende a fechar os olhos sem medo, sem amargura, sem exigências ao céu. Uma mulher que, mesmo sem um esposo que a cubra na terra, se deita sabendo que está resguardada pela presença do Altíssimo. Essa mulher não está esperando ser completada, já o foi no profundo. Sua história não é de ausência, mas de plenitude invisível. Seu testemunho não será contado pelos vínculos que conseguiu formar, mas pela identidade que se atreveu a assumir. Filha amada, esposa do Cordeiro, companheira do Espírito. Não está marcada pelo que lhe faltou, mas pelo que sustentou em meio a tudo o que não chegou. Uma mulher que dorme sozinha não precisa de consolo emocional se entendeu que a fé é seu descanso. Sua alma não clama por explicações, porque foi ensinada a confiar sem ver. Há algo nela que transcende a lógica e derrota a desesperança. O que a sustenta não é uma promessa de futuro, mas uma certeza presente. Deus está, Deus vê, Deus conhece. E esse conhecimento divino é mais íntimo que qualquer outro. Ele conhece sua jornada, seus pensamentos ao despertar, suas lágrimas no secreto, sua entrega calada, sua resistência diária. Ele vê tudo, e não apenas vê, honra. Quem dorme sozinha e fez do céu sua habitação, está mais acompanhada que muitas que se acostam junto a alguém, mas se sentem vazias. Porque não se trata de ter alguém ao lado, mas de ter sentido por dentro. O propósito nem sempre chega na forma que o mundo espera. Há mulheres que viverão sem compartilhar teto, mas compartilharão revelações que só se outorgam a quem foi fiel no silêncio. A fidelidade no secreto é uma chama que nunca se apaga, porque não depende de reconhecimento, mas de devoção. É aí onde se revela a verdadeira estatura de uma mulher de Deus, quando ninguém a vê, quando ninguém a nomeia, mas o céu escreve em seu livro. Esta mulher, que talvez foi apontada por seu estado, ignorada por seu entorno ou mal interpretada por sua comunidade, foi conhecida por Deus antes de nascer.
Não esteve fora do desenho divino nenhum só dia. Sua travessia, longe de ser um desvio, tem sido um traço preciso do dedo de Deus. E embora não tenha vestido de branco, embora não tenha trocado votos com outro ser humano, foi investida de honra, de propósito, de graça e de autoridade. Ela não é menos, é sinal, é mensagem, é testemunho vivo de que nem todas as histórias precisam de uma figura masculina para refletir a glória do reino. Quando uma mulher que dorme sozinha entende que sua vida é altar, então sua cama se converte em trono, não porque haja alguém deitado ao seu lado, mas porque há alguém reinando em seu interior. E isso basta, isso sustenta, isso preenche, isso transforma. Como disse John Piper, Deus está mais comprometido em cumprir suas promessas do que você está comprometido em acreditar nelas. Mesmo quando nossa fé vacila, sua fidelidade permanece, porque quando Cristo é o centro, já não há vazio, só propósito eterno. Como prometeu o próprio Jesus, eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus 28:20. E essa promessa não tem condições, não tem exceções, não tem prazo de validade. Na plenitude desse amor divino, a mulher que caminha sozinha descobre que nunca esteve, de fato, sozinha. Como escreveu Isaías, com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. Jeremias 31:3. E esse amor, eterno, inabalável, incondicional, é fundamento mais que suficiente para uma vida de propósito e plenitude.